Olá, meu nome é Fernanda, eu sou estudante do 4º período de Engenharia da Computação e eu faço parte do programa de Iniciação Científica como voluntária sob a orientação do professor Ronan. O tema do nosso trabalho é redes neurais artificiais no âmbito da computação quântica. A ideia para propor esse trabalho veio da vontade de unir a física quântica e a computação, e para isso a gente tem como aparato a computação quântica. Uma das grandes promessas dessa tecnologia é na área da inteligência artificial. Olhando para essa interface, a gente tem dois aspectos cruciais: o aprendizado de máquina e a tomada de decisões. Esses temas têm profundas implicações com o que a gente chama hoje de supremacia quântica, que é a capacidade de um computador quântico de resolver problemas com uma aceleração superpolinomial se comparado com um computador clássico. Recentemente, a Google atingiu a supremacia quântica quando um computador quântico da empresa foi capaz de realizar em apenas 200 segundos um problema que qualquer outro supercomputador do mundo levaria 10.000 anos para resolver. O projeto propõe estudar o neurônio artificial que compõe a rede neural artificial. Para isso, a gente escolheu o Perceptron. É um modelo muito simples e clássico, e ele une tanto o conceito de tomada de decisão quanto o conceito de aprendizado de máquina. Desse ponto de vista, o nosso projeto pode ser visto como um laboratório teórico para a aplicação das ideias que cercam a computação quântica. A nossa principal preocupação é a resposta de duas perguntas. Quais são as vantagens de processar uma rede neural artificial num computador quântico e como construir uma versão quântica para o Perceptron? Só para vocês terem uma noção de como é relevante realizar essa pesquisa dentro do meio acadêmico, só no ano de 2019 o verbete Quantum Computing foi pesquisado 18.300 vezes só na base do Google Scholar. Ou seja, essa é uma área moderna do conhecimento que está sendo muito procurada e que traz grandes promessas para o futuro da computação. Além disso, ainda houve o que eu citei anteriormente sobre a supremacia quântica que a Google atingiu. Falando um pouco sobre o Perceptron na sua versão clássica, ele é um modelo de neurônio artificial desenvolvido pelo psicólogo Frank Rosenblatt em 1957. Ele é um modelo matemático muito simples. Ele conta com dados supervisionados, ou seja, dados cujas as entradas já possuem saídas pré-determinadas. Então eu tenho aqui um vetor I, que é o meu vetor de entradas. Essas entradas correspondem a diferentes estímulos, que na computação a gente representa por 0 e 1, 0 como resposta falsa e 1 como verdadeira, e ele conta também com um vetor de pesos. A operação que esse algoritmo realiza é um somatório do produto interno entre o vetor peso e o vetor entrada. E então, a gente passa esse resultado para uma função de ativação e obtém uma saída. E como que faz para esse algoritmo aprender? Sempre que ele me retorna uma saída, eu comparo essa saída com a saída esperada. Se não for igual, eu vou calcular um erro e o que eu ajusto é o meu vetor de pesos. E eu vou fazer isso sucessivamente para todos os possíveis valores de entrada, até que todas as minhas saídas sejam correspondentes às saídas corretas e esperadas. Assim, o meu Perceptron vai ter aprendido o padrão correto. Para a gente conseguir descrever uma versão quântica desse algoritmo, a gente usou como base o artigo Um Neurônio Artificial implementado num processador quântico atual. Depois de realizar um estudo profundo sobre os fundamentos da computação quântica, aí sim a gente conseguiu descrever o algoritmo como proposto nesse artigo. A ideia aqui, seguindo esse diagrama, a gente tem as entradas aqui, neste caso estão inicializadas em 0. Temos um operador, o I, um operador, o W. Temos o qubit ancila, que é um qubit auxiliar, que também está inicializado em 0. Aqui é realizado o produto tensorial de todos os estados de entrada e peso. E temos uma porta CNOT. Aqui a gente vai realizar a medição. Se a gente observar aqui nessa imagem, a medição vai ser correspondente a uma probabilidade, que é o somatório do produto entre I e W. E isso é familiar com o que a gente viu na versão clássica. A principal vantagem de implementar esse algoritmo e outros algoritmos de rede neural artificial no computador quântico é poder usufruir da propriedade de superposição. Ela é uma propriedade intrínseca da quântica. E ela permite que o qubit, que é a unidade fundamental do computador quântico, assim como a gente tem o bit na computação clássica, esteja em um estado de superposição coerente, ou seja, ele pode estar simultaneamente em mais de um estado. E essa vantagem segue ordem exponencial de 2 elevado a n, ou seja, para cada n qubits eu tenho, na verdade, 2 elevado a n possibilidades. Sabendo disso, como que funciona esse algoritmo? Primeiro a gente vai definir os vetores I e W, que são os vetores de entrada e peso, respectivamente. A partir daí, nós vamos definir os estados superpostos deles. Aqui eu tenho psi e psi-w. O meu 1 sobre raiz de m é a amplitude de probabilidade e o meu j vai de 0 até m menos 1. O m
correspondente a 2 elevado a n. Então, eu tenho j que vai de 0 até o último valor de entrada. O próximo passo é definir o operador UI. Ele vai transformar os meus n produtos tensoriais de 0 em psi, que é o estado superposto. E o meu operador W vai rotacionar o meu eixo, ou seja, ele rotaciona o sistema de forma que o produto interno entre psi e psi-w seja justamente a projeção de psi sobre o meu novo eixo. Isso vai facilitar muito os meus cálculos e a visualização do problema. Para a gente extrair alguma informação desse sistema, a gente vai utilizar a porta CNOT. Ela vai atuar sobre o produto interno entre psi e psi-w e o meu qubit ancila. Nesse caso, o meu qubit ancila é o alvo. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o meu valor de 0 aqui só vai ser alterado quando esse valor for 1. Então, o que nós vamos fazer é forçar o sistema a, na última camada do perceptron, alterar o qubit ancila de 0 para 1. Isso só vai ocorrer quando esse valor aqui for 1. Então, a gente consegue estimar o valor do coeficiente C m-1, porque a gente mede 1 aqui com probabilidade de ser m-1 ao quadrado. Essa foi a descrição matemática do perceptron quântico e a gente pode observar, inclusive, várias familiaridades que tem com a versão clássica. Eu gostaria de agradecer ao FOP pela oportunidade e agradecer também ao Ronan, que é o meu professor orientador. E obrigada a todo mundo que assistiu até aqui.